Com muita satisfação que nós começamos o novo ciclo de atividades da Escola de Paz, do Colégio Integral. Para começar muito bem esse ano, né, nós inserimos a iniciativa da Escola de Paz dentro desse outro novo também e enorme projeto que o Integral assume em 2018, que é o Integral Cultural. Então, como parte de um conjunto de iniciativas de promoção à cultura, não só para os alunos da nossa escola, não apenas para as famílias e professores do Colégio Integral, mas sim para a comunidade educativa em geral, nós entendemos que falar sobre a educação das crianças e dos adolescentes e que trazer as famílias e os educadores para a escola para debater e conversar é um importante modo de formação e que está totalmente ligado à nossa produção cultural e à maneira como a gente entende o mundo e se coloca nele. Então, por isso também, hoje, com muita satisfação, a gente coloca não apenas a Escola de Paz, mas mais uma iniciativa de formação do Integral Cultural. Quem teve a oportunidade de estar conosco na abertura oficial desse projeto, que foi a apresentação da Orquestra Sinfônica de Campinas, há 2 semanas atrás, pôde já perceber que o nosso intuito é atuar em diferentes áreas e trabalhar com diferentes linguagens, tanto no que diz respeito à arte, quanto no que diz respeito a outras maneiras de entender a cultura e a relação com as pessoas na nossa sociedade contemporânea. Por isso, nosso primeiro tema não podia estar descolado da ideia da cultura e de entender como é que a gente faz para promover uma educação de valores e como é que a gente faz, de fato, para lidar com a formação dos indivíduos, com essa ideia da criação identitária, né, da identidade de cada um de nós, dentro dessa perspectiva cultural. Então, para isso, temos convidadas muito importantes, que são pessoas queridas, que vêm discutindo essa questão e outras. Vocês acharam importantes agora? Professora Ana Maria Falcão de Aragão, que é professora titular da Faculdade de Educação da Unicamp, psicóloga. Não vou falar tudo, porque a gente vai perder a meia hora dela falando do currículo dela, né? E ela vai ter só meia hora para falar, então eu vou deixar o tempo para ela mesma. Temos também a professora Rúbia Cruz, doutora pela Faculdade de Educação da Unicamp, diretora da Prefeitura Municipal de Campinas, professora dos cursos de pedagogia, né, da Metrocamp, e que também vem fazendo um trabalho há muitos anos na área da formação de professores e na relação com as famílias, diretamente na sala de aula, no espaço da escola básica, que para a gente é uma referência muito importante nesse campo. E junto com as duas, tenho eu a missão de tentar falar alguma coisa depois que elas falarem, né? Como coordenadora pedagógica do ensino infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2 aqui do Colégio Integral, hoje eu peço licença para falar um pouquinho também como doutora em educação e trazer algumas reflexões que fazem sentido nessa maneira da gente olhar, tanto para a escola quanto para o pensamento a partir das teorias e da academia. Boa noite a todos. Eu estou muito feliz em poder dividir esse espaço com a Nana e com a Rúbia, que são pessoas muito queridas. Então, quem é que já presenciou algo assim? Uma birra no supermercado ou na loja de brinquedos? Ou alguém que diz para a gente, só eu que não posso ir à festa? Ou então, por mais que eu diga, não pode bater em seu irmão. Ou 7 horas da manhã no frio, depois de uma noite de febre, sai da cama sem chinelo, descalço. Quando eu bato, ela me responde, sua tonta, vai, bate, pode bater. Né? Então, por mais que a gente ache que essas coisas só acontecem longe da gente, né, isso acontece muito próximo. E como é que nós ficamos nesses momentos? Né? A gente fica com uma enorme saudade de poder dizer, no meu tempo as coisas eram diferentes, quando eu entrava em casa, todo mundo respeitava os pais, todo mundo, só do jeito que o pai olhava a gente sabia, já estava fazendo alguma coisa certa ou nem tanto, né? E tem também um sentimento de impotência de dizer, ela com 3 anos e eu com 30, o que eu vou fazer? Né? Como é que isso vai ser depois, né? Então dá uma raiva, uma angústia, uma tristeza, um medo de que o filho cresça sem valores. E essa fala de pais é muito recorrente de dizer, se é assim agora, imagina quando for adolescente, né? Que a gente sempre acha que na adolescência as coisas vão piorar. E não, é óbvio que não é assim necessariamente. E
uma indignação também é um sentimento muito forte que os pais têm de dizer, ele precisa aprender a me respeitar. Então, como é que a gente faz tudo isso com os nossos filhos? Como é que a gente faz tudo isso com os filhos se a gente acaba não tendo curso de pais, né? As crianças, todo mundo diz isso, não vem com manual, mas mostram, evidentemente, que nós temos muitas coisas a aprender cotidianamente com os nossos filhos, né? Depois de amanhã, minha filha faz 26 anos e é uma aprendizagem de vida que a gente tem, de aprender a conviver, de aprender a respeitar as ideias da outra, mas também de botar limite e dizer coisas que a gente precisa dizer, que precisam ser ditas ao longo da vida. Então, desejar que o nosso filho só seja melhor não é o suficiente. Nós temos, na verdade, que pensar em algumas dimensões do tipo, o que é que nós queremos alcançar com esse desejo de que ele seja uma pessoa melhor, né? E esse ser uma pessoa melhor é sempre uma pessoa melhor do que eu, uma pessoa que aprenda mais rapidamente, uma pessoa que deixe de fazer coisas, birras, que eu fazia quando eu era pequena, coisas por aí. Então, o que é que nos guia nessa educação de filhos? Nós temos que efetivamente e evidentemente que lutar pelo que vale a pena, né? Qual é essa estrela maior que está na nossa frente e nos dá a direção? Então, temos que ensinar por princípios e não por imposição de limites. Então, essa é uma discussão importante. Quase sempre os pais chegam para a gente e dizem, os nossos filhos não têm limites, os nossos filhos não têm regras, eles não nos respeitam. O que é que a gente precisa fazer? Botar mais limite, né? Botar mais regra? Essa é uma discussão que eu estou me propondo, então, a fazer com vocês. Então, quando a gente olha para a discussão do que é que a gente pode estar fazendo, nós temos que considerar que trabalhar com os princípios, e aí eu estou considerando os princípios da Declaração Universal dos Direitos Humanos, os princípios do tipo respeito, solidariedade, cooperação, honestidade, etc., muito mais na direção daquilo que eu gostaria que ele fizesse. Então, muitas vezes o que nós temos são respostas de mães, como a minha mãe. Nós somos 4 irmãs, todas mulheres, uma escadinha, né? E quando a gente brigava, a mais velha batia na segunda, que batia em mim e eu batia na última, a gente ia e reclamava para ela, ela dizia, vai lá e bate nela. E a gente ia e apanhava de novo, né? Porque era assim que era a estratégia. Então, nós temos que pensar que nós temos, como pais, que ensinar estratégias de resolução de problemas para os nossos filhos, muito mais do que simplesmente colocar regras e colocar limites. Princípios são fundamentais. É em nome de princípios que a gente precisa trabalhar. E aí, pensando um pouco, né, hoje se fala muito em corrupção, a gente tem dito muitas vezes que há uma inversão de valores, né? O que é que nós temos a ver com essa corrupção? Eu digo, a partir do momento que nós somos pais ou professores, nós temos um modelo a oferecer, né, para o comportamento dos nossos alunos e filhos. Então, o que é que nós temos a ver com corrupção? Algo do tipo, né? Parar na vaga de deficiente diz, é bem rapidinho. Ou furar fila, e alguém diz, mas tem coisa muito pior. Ou esconder alguma coisa embaixo do tapete. Eu acho que essa imagem, ela tanto serve como uma metáfora para a gente deixar de apresentar algumas coisas, como realmente botar para baixo do tapete. Ou então comprar objetos pirateados, né? Como é que a gente vai comprar uma calça jeans que na loja custa R$900 e uma criatura de Deus está vendendo para a gente por 60? Né? O que será que mágica foi essa que permitiu fazer esse desconto? Ou então a ideia dos corruptos, né? Maria joga o papel de bala no chão, é pequeno. Chico estaciona em vaga preferencial, é rapidinho. João fura fila na balada, ninguém vê. Tonho desvia dinheiro público para sua conta na Suíça. Só um pouquinho. E o crime nosso de cada dia. Eu desviei a verba da segurança pública. Eu emiti as notas fiscais frias. Eu recebi um por fora para deixar entrar celulares e armas na cadeia. Eu mandei matar policiais e incendiar ônibus. E o último diz, eu votei no primeiro da fila.
né? Então, essa ideia de corrupção é uma ideia que faz parte da nossa vida o tempo inteiro. Quando existem pesquisas que perguntam, você é a favor ou contra a corrupção? Todo mundo é contra a corrupção, mas essas corrupções cotidianas a gente acaba muitas vezes fazendo e, mais importante, dando exemplo para os nossos filhos. Então a pergunta é, faltam valores? E o que são valores, então? Então, valores é tudo que me move e que tem uma carga afetiva. Nós podemos considerar que existem dois tipos de valores. Os valores morais e os valores não morais. Vejam que não está colocado aqui valores imorais, mas são valores que não têm a ver com o princípio. Então, os valores morais são sempre ligados a um princípio de respeito, cooperação, solidariedade, justiça, por exemplo. E os valores não morais, usar um determinado boné. Nós sabemos que os adolescentes, principalmente quando começa a ter na puberdade uma alteração hormonal e o cabelo muda completamente, muitas vezes eles querem usar o boné para esconder, né, para poder abaixar o cabelo, para não entrar na escola do jeito que ele saiu da cama. Então, assim, usar uma determinada roupa de grife, um material. E eu lembro que na minha época de escola existiam algumas tias que davam para as crianças, tias mesmo, né, que trazia dos Estados Unidos aquele estojo que vai abrindo assim, com um monte de canetinha, um monte de coisa colorida, e a primeira coisa que a professora dizia é, pode guardar. Isso aqui não vai por aqui, porque se você trouxer, todo mundo vai querer usar e vai quebrar. Então, leva embora. Mas isso era um valor não moral. Então, eu querer ser bem-sucedida nessa altura do campeonato da minha vida, ter uma casa e poder viajar de vez em quando, né, também faz parte de um valor não moral. O problema sempre é que o que é que a gente faz para conseguir aquilo que a gente quer? Porque seguir valores implica em um querer muito forte. Não é fácil. Então, eu posso até olhar para a Nana e dizer, nossa, eu adorei a sua bolsa. E fazer alguma coisa do tipo trapaça para poder eu ganhar a bolsa dela. Então, a gente faz uma aposta e eu digo, vamos apostar, você põe a sua bolsa na mesa, né? Se você perder, eu fico com a bolsa, se eu ganhar, eu fico com a bolsa. De qualquer jeito, eu vou ficar com a bolsa. Então, o problema é o que a gente faz entre os quereres. Querer algo não é pecado, querer algo não é errado. Muitas vezes as mães dizem para os filhos, né? Você não devia querer esse objeto do seu amigo. Qual é o problema de querer? O problema é o que é que a gente faz para conseguir esse objeto. Tem o Quino, que é o cartunista argentino, autor da Mafalda, que, desiludido com o rumo que estava tomando o mundo quanto a valores e educação, expressou o seu sentimento a respeito. Óbvio que eu vou traduzir porque vocês não sabem ler em espanhol, né? É importante que desde pequena aprenda bem como é tudo. Pernas, cérebro, contato humano, cultura, ideais, moral e honestidade, obviamente tudo isso no lixo. O próximo a quem amar, Deus. Né? Então, é importante que a gente considere que é preciso que os nossos filhos percebam que o valor é necessário para as pessoas viverem bem, não por medo da punição. Então, eu tenho que fazer alguma coisa que é adequada, que é honesta, que é justa, que é respeitosa, não em função do que eu vou ganhar ou perder de estar fazendo aquilo, mas principalmente porque é um valor que vai ser internalizado, que eu vou construir isso como uma coisa importante. Então, na minha família, por exemplo, estudar era um valor fundamental, né? Minha mãe ficou viúva muito cedo, com 39 anos, e com 4 filhas pequenas, ela dizia, estudem para não depender de marido. Né? Então, isso era um valor. Em outras famílias, é um valor aprender a cozinhar, é um valor saber dançar algum tipo de dança, tocar um instrumento. Então, é isso que nós precisamos pensar, que esses valores podem ser morais ou não morais, mas, de qualquer forma, eles precisam fazer parte da vida da pessoa. Então, quando a gente olha para algumas coisas que os pais fazem, ele diz, mas isso sempre funcionou. Por que eu não posso agora meter a mão, ou brigar, ou fazer determinadas coisas, botar de castigo? Porque isso sempre funcionou com o meu filho. Acabou?
A longo prazo, a utilização das punições, mesmo as disfarçadas, pode deixar consequências. Então, o que a criança está aprendendo com essa forma de resolução? Quais são as consequências a longo prazo? Obrigada. Então, a gente pode considerar, por exemplo, essas situações que eu contei no início, né? Uma criança que faz birra no supermercado. A partir do momento em que o pai ou a mãe cede aquela birra, aquele comportamento, o que essa pessoa está ensinando? Que essa é uma ótima estratégia quando ela quiser alguma coisa, né? Nós estávamos uma vez na casa da minha mãe e chegou uma amiga nossa com um filho pequeno e ele o tempo inteiro, desde que ela chegou, ele ficava puxando ela, dizendo: mãe, vamos no parquinho, mãe, você combinou comigo que vai no parquinho, e ela falava: filho, pera, a mamãe está conversando com as amigas, a mamãe já vai descer, não sei o quê. Chegou uma hora, ele foi na porta do apartamento da minha mãe e começou a esmurrar e chutar, né? E ela virou para a gente e falou: gente, agora eu vou ter que descer um pouco com ele, senão ele não vai me dar sossego. O que é que ela acabou de ensinar para ele? Né? Que essa é uma excelente estratégia, que ele pode fazer isso todas as vezes que ele quiser, que ele vai conseguir atingir o objetivo dele. Então, que consequências a gente tem a longo prazo? Quando a gente vê, por exemplo, quando eu era pequena, existia mais, agora eu não tenho visto de jeito nenhum, mas a gente ia para o supermercado e de vez em quando tinha uma mãe que levava a criança pela mão e falava: diga bem alto, eu comi um chocolate sem pagar. Né? Não, tem que dizer muito mais alto, porque aquilo tinha que dar uma sensação de humilhação. A mãe fazendo isso, por mais bem intencionada que ela fosse, o que ela está ensinando para ele também, um plano B, é que da próxima vez que ele fizer isso, que ele queira comer um chocolate sem pagar, faça de um jeito que ninguém perceba. Né? Então, a minha mãe dizia muito para a gente brigava muito quando a gente era pequena, e tinha um padre amigo da família que dizia que a gente tinha muita saúde, por isso que a gente brigava tanto. Vai ser saudável, sim. Né? E a minha mãe resolveu colocar algumas condições, do tipo: quem eu pegar brigando, duas que eu pegue brigando, as 4 vão apanhar. Então, era uma estratégia de resolução que ela tinha e que, infelizmente, não resolveu, porque ela não ensinou para a gente como é que resolvia, né, os problemas. O que a gente fazia era ir brigar dentro do quarto, em silêncio, puxando cabelo, dando murro, soco e mordida, para ela não ver. Então, ela achava que, depois dessa ameaça, a gente não estava mais brigando. Então, existem, na verdade, 2 tipos de sanções que a gente pode falar em termos de como é que a gente pode trabalhar na direção de poder conversar sobre aquilo que a gente está querendo, né? Então, existe a sanção expiatória, no sentido do verbo expiar, né? Reparar um crime, um pecado, uma falta, que caracteriza-se pela coerção e pelo caráter arbitrário. Não há relação entre o conteúdo da sanção e o que foi feito. Então, do tipo, muitos pais ainda dizem: se você passar de ano, você vai poder passar as férias na casa da sua avó. Né? Então, não passou de ano, não vai para a casa da avó. Então, é algo que não tem nenhuma relação com o fato dele ter sido reprovado ou não. Então, essa sanção expiatória tem como objetivo fazer com que o sujeito que infringiu uma regra ou cometeu alguma atitude indesejável sofra, expie seu erro, procurando provocar o máximo desconforto biopsicofísico. Não, psicobiofísico. O que é que isso significa? Eu já vi muitas mães baterem nos filhos, darem tapa, tal, na bunda ou então na mão, e aí a criança reclama: mãe, está doendo. E ela diz: é para doer mesmo. Se não fosse para doer, eu não batia. Né? Então, esse é um tipo de sanção absolutamente arbitrária, que não vai ajudar em nada e não vai resolver problema nenhum. É mais ou menos do jeito que minha mãe fazia. E a sanção por reciprocidade? Existe uma relação lógica com o ato a ser sancionado. Então, a criança teve problemas no desempenho escolar porque fica muito tempo no computador, é óbvio que tirar o computador é alguma coisa importante. Mas não adianta só tirar o computador e não fazer nada. Tem que ter, na verdade, tirar o computador para que ela estude no horário que ela estava no computador, tá certo? Então, é algo que a gente vai construindo com ela. Então, não é simplesmente não vai ganhar tal coisa que você estava querendo. Essa sanção, ela recai na ruptura do elo social e coloca o infrator a par das consequências de violação das relações com as outras pessoas. Então, é uma sanção que ocorre no cotidiano.
A Thelma Vinha, que é uma professora, colega nossa lá da Faculdade de Educação, que trabalha com conflito, ela conta que uma vez ela estava com o sobrinho dela em casa, e estava com as 2 filhas, e falou, gente, vamos para o cinema, né? Aí todo mundo topou e ela disse para o sobrinho, então liga para sua mãe e pergunta que hora que ela vem buscar para a gente poder saber se vai dar tempo de ir ao cinema. E aí ele voltou e falou, tia, o celular da minha mãe só dá fora de área. E ela falou, então a gente não vai? Porque não conseguiu conversar com ela. Aí ele saiu, voltou e falou, minha mãe respondeu que está tudo bem, que não tem problema. E quando eles voltaram, tipo 7 horas da noite, a irmã dela estava louca da vida, né, porque não tinha sido informada. É óbvio que ele tinha mentido, né? E aí é importante essa ideia da ruptura do elo social, porque até aquele momento existia uma confiança de dizer, você pode ligar, não precisa ser na minha frente, eu não preciso telefonar. Essas coisas todas podem ser feitas por você, porque existe uma relação de confiança, né? Mas é importante que a gente mostre para a criança que ela está perdendo a confiança, né? Que a gente pode dar mais algumas chances, mas o que está acontecendo não é que ela vai perder algum objeto material, vai perder uma coisa muito importante, que é o elo social. Então, essa sanção por reciprocidade auxilia na coordenação das diferentes perspectivas, que principalmente aprender a se colocar no lugar do outro, ou perceber o ponto de vista daquele que sofreu o efeito de sua ação. Muitas vezes os educadores dizem para os pais algo do tipo, diga para ele, quando ele for fazer alguma coisa errada, você gostaria que alguém fizesse isso com você? Já tem pesquisas mostrando que essa frase não é uma coisa boa de ser dita, porque existem crianças que gostam de passar por situações ruins, que gostam de sofrer, que gostam de passar por vexames e etc. Então a gente precisa tomar cuidado também. Aí alguns dizem, mas o que faltam são limites. Será mesmo? Então é comum alguns pais acreditarem que tudo deve ser combinado, discutido e negociado. Então é fundamental a gente lembrar algo que a gente já sabe, que nem tudo se discute com os filhos, né? Obviamente. Entretanto, é preciso ser tolerante. Então, aceitar a criancice da criança. Criança é criança, e uma criança que vai para a escola com uma camiseta limpa e volta com a camiseta suja, significa pelo menos que ele brincou, que ele foi feliz naquele período. Mas que tem coisas que a gente simplesmente não vai negociar. Então, se você abre a possibilidade de uma relação democrática em que tudo se discute, você tem que aprender a enfrentar qualquer resposta, né? Então, que planos que nós temos para os nossos filhos? Estão faltando regras? Né? Então, é importante a gente pensar que educar não é cortar as asas, e sim orientar o voo. E aí eu queria discutir com vocês aqui alguns tipos de regras que podem nos ajudar a pensar, quando a gente pensa na ideia de educação. Então, existem dois tipos de regras, as regras negociáveis e as não negociáveis. Quais são as negociáveis? Escolher uma determinada roupa, está calor, ela pode escolher várias roupas dentre aquelas roupas que ela pode usar quando está calor. Né? 1 hora para assistir TV, ela pode escolher a hora de assistir TV. Você fala, no caso da minha filha, por exemplo, eu dizia, 1 hora de TV por dia, você pode assistir o que você quiser, mas é dentro daquela hora. E essa coisa de você tem que comer vegetal, se vai ser brócolis, se vai ser batata, se vai ser verdura, você pode negociar com essa criança, mas não comer não é negociável. E as regras não negociáveis são regras relacionadas à boa saúde, a bom estudo e à boa convivência social. Então, regras de boa saúde, que a gente não negocia. Né? Escovar o dente, passar o fio dental, lavar as mãos antes das refeições, tomar remédio quando está doente. Muita gente diz, eu vou te levar no dentista, se você se comportar bem, eu levo você depois no McDonald's. Né? Então, essa é algo que não tem que ser negociável. Vai no dentista porque precisa fazer limpeza ou cárie, etc. Então, tomar remédio quando está doente, dormir cedo, colocar roupa adequada ao dia. Tem crianças, principalmente as meninas, que têm uma fase de querer botar roupa de princesa e quer ir para a escola com aquela roupa. Não tem nenhum problema, desde que ela esteja adequada para a temperatura.
E regras de boa saúde. Então, a Thelma Vinha conta isso num livro dela, que ela diz: uma mãe contou que no fim de semana foi com seus filhos à piscina do clube. Devido ao forte calor, ela tentou passar protetor solar nos seus filhos algumas vezes. Eles reclamaram dizendo que não queria, que não era preciso, então ela explicou o que poderia ocorrer caso ficassem expostos ao sol sem proteção. E como as crianças reafirmaram que não queriam passar o filtro solar, a mãe permitiu que ficassem sem ele. Mais tarde, à noite, as crianças estavam com muita dor devido às queimaduras e a mãe dizia que o ocorrido foi bom porque assim eles aprenderam a usar o protetor solar. Então, essa é uma regra de boa saúde que nós não temos, não dá para negociar. O máximo que dá para negociar é dizer: vocês preferem passar o protetor e brincar no sol e na água, ou não passar o protetor e brincar na sombra? Então, essa negociação é possível. Agora, passar o protetor, ou então dizer: vocês vão arcar com as consequências de não terem passado o protetor, eu bem que avisei, isso efetivamente não funciona. Outra regra não negociável são as regras de bom estudo. Então, fazer lição de casa, estudar para a prova, cuidar do material, não faltar às aulas, isso tudo é coisa que não se negocia, né? Hoje eu não estou com vontade de ir para a escola, eu não vou. A gente não, efetivamente, a gente não permite que as crianças façam isso, né? Às vezes, eu inventava umas coisas para minha mãe. É importante que a gente olhe e diga: dá para fazer um quadro de horários com a criança para que ela tenha a possibilidade de fazer tudo. Então, por exemplo, na segunda ela faz tarefa, depois tem futebol, brincar, banho, escola e brincar. Então, tem coisas que dá para você encaixar, do tipo, brincar tem várias vezes no quadro de horários, mas também tem a realização de tarefas, tem as atividades extracurriculares que ela faz e etc. Então, as regras de boa convivência social também são inegociáveis. Tratar bem as pessoas, a ideia de você ter respeito, dizer as palavrinhas mágicas tipo obrigada, com licença, esperar as pessoas falarem, pedir por favor, desculpar-se. São regras sociais e essas regras precisam do nosso exemplo, né? Essas expressões devem ser motivadas por sentimentos de arrependimento, gratidão, respeito. Eu sinto muito, eu não tratei você do jeito que eu podia. Eu estava um dia na praia com os meus sobrinhos e tinha uma sobrinha neta que devia estar com 5 anos ou 4. E sabe aquela coisa que você passa o dia na praia, o cabelo fica tudo em pé, o cabelo fica duro, né? Você entra na água e sai, só fica no sol e tal. E eu estava com um chapéu, quando eu tirei o chapéu, um sobrinho meu virou e falou assim: nossa tia, teu cabelo está pós-moderno. E ela saiu do lugar que ela estava, ela veio até mim e falou: tia, você ficou triste dele falar isso para você? Eu falei: eu acho que eu não gostei, porque ele falou uma coisa para mim que não é um elogio. Ela falou: eu também achei. Aí ela foi lá no lado dele: olha, a tia Ana não gostou do que você disse sobre o cabelo dela, então você vai lá e pede desculpa. Então, é algo que ninguém falou para ela: vai lá e fala alguma coisa, ou eu abri a boca a chorar. Não fiz nada disso, mas ela percebeu, né, que era importante ela olhar do ponto de vista do princípio do respeito, que não estava sendo seguido. Então, para haver regras, é preciso haver uma boa justificativa. Quanto mais regras, menos as pessoas as cumprem. Antes de decidir as regras, refletir quais os princípios norteadores. O que é que está por trás dessa regra? Eu deixo ou não deixo e acabou. Eu deixo ou não deixo porque eu sou sua mãe? Eu deixo... às vezes as crianças dizem para a gente diz: está na hora de dormir, e você não vai? Né? Eu falei: eu tenho... quem cuida da minha vida sou eu. Eu estou dizendo para você que você precisa de mais tempo de sono, né? Então, muitas regras, na verdade, são desnecessárias, porque para mudar é preciso apresentar o problema e a proposta de solução e desenvolver com a criança uma maior autonomia. Tem acontecido que você tem ido para a escola com muito sono todo dia. Como é que a gente pode fazer para resolver isso? Né? Você não está querendo seguir a regra de dormir mais cedo. Isso é uma coisa que te incomoda toda vez que eu falo. Como é que a gente pode combinar isso? Então, quando a regra for desrespeitada, ela é combinada, mas foi desrespeitada, é importante ser firme, direto e breve. Essa ideia da brevidade é no sentido da gente não fazer grandes sermões naquela situação em que foi quebrado o cumprimento da regra.
Então, limitações às ações e não aos sentimentos. Isso é fundamental a gente fazer. Olhar para o comportamento e não para o sentimento. No sentido de dizer, não fique triste porque isso aconteceu. Ou você, em função de você ter ficado triste, você não pode meter a mão em alguém, você não pode bater, você não pode xingar e etc. Exercer o poder de autoridade não é insultar, não é ficar competindo para ver quem pode mais, né? E não se deixar levar numa discussão. Óbvio que a gente é mais velho e mais experiente, mas as crianças também são muito inteligentes e eles usam muitos recursos para derrubar os nossos argumentos. Mas vamos olhar quem é o adulto da relação e quem é que pode fazer alguma coisa. Alguns exemplos. Pode ficar furioso, pode até odiá-la, mas nada de bater em sua irmã. Ou nada de ficar na rua até mais tarde em dias de escola. Está na hora de dormir, acabou a TV por hoje. Então é coisa que a gente não negocia. Isso foi definido, como dizia a minha avó, combinado não sai caro, né? Então o que é que a gente faz? Muitas vezes os pais dizem, nós batemos só como último recurso. Eu bato porque alivia a tensão dos pais e o filho obedece temporariamente ou quando estiver zangado pode bater. O que é que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Bater nunca deve ser uma estratégia de educação. Nunca deve ser uma estratégia da gente conseguir algo que a gente deseja naquele momento. O que a gente está ensinando para os nossos filhos quando a gente bate? Que perdemos o controle da situação, que é uma boa estratégia de resolução de problemas. Então, nós estamos, ao bater, muitas vezes alguém dá um tapa na bunda, um tapa na mão, nem doeu. Então, por que você... Qual é o sentido de você bater? Mas doeu tanto que a criança machucou. E por que você, então, fez isso? O que a gente precisa pensar, especialmente, nós temos que ensinar outra forma de resolver. Como é que a gente pode fazer para resolver o fato de você ter ficado muito bravo com o seu irmão e conversar de um outro jeito, que não seja batendo? Então, a criança ou o jovem precisa aprender alternativas à violência na resolução de conflitos. Então, era coisa que a gente dizia para minha mãe. Mãe, ela puxou meu cabelo. E minha mãe dizia, puxa o cabelo dela. E a gente ia, puxava e apanhava de novo da irmã, né? Então, isso não é uma boa estratégia de resolução de conflitos. Eu garanto para você que minha mãe é uma pessoa boa, do bem, que eu melhor para os filhos. Mas era uma coisa que ela achava que ia funcionar. Eu não sei se vocês viram, acho que o ano passado, 2 anos atrás, isso apareceu, circulou nas redes sociais, né? A camiseta da União. Então, é uma camiseta só que você bota os 2 filhos dentro e está escrito, brigou, tem que usar, pedir desculpa, dar abraço no outro e falar te amo. Isso aqui efetivamente vai funcionar? Voltando para o que eu disse que é fundamental, nós estamos ensinando alguma estratégia para eles? Bota os 2 dentro de um quarto dizendo, só a hora que acabar, que vocês se amarem de novo, vocês vão sair daí. A gente não está ensinando nada. E com isso aqui é pior ainda, né? Eu já mostrei essa imagem algumas vezes, as pessoas diziam, se eu ficasse assim com meu irmão, acho que eu matava ele, mordia a orelha, puxava cabelo, ia fazer um monte de coisa. Como é que nós podemos, então, ensinar nossos filhos a resolverem os conflitos? É fundamental nós pensarmos que existe consequências na nossa ação. Qual é, então, o princípio básico, né? Que nós, como pais, temos que olhar. Fale com a situação e não com a personalidade e o caráter. Então, ao invés de dizer, você é sempre agressivo, você diga alguma coisa do tipo, você bateu no seu amigo. Você fala do ato e não com a personalidade. Você é insuportável, ninguém está querendo mais, você é um chato. Isso faz com que, isso traz consequências para o desenvolvimento da criança, que não, a consequência mais importante não é ele aprender a resolver o problema. Então, esse princípio é válido para todas as situações de conflito entre pais e filhos e filhos e etc. Quando você percebe que o seu filho tem algum problema, então, escutar e repetir a essência do que foi dito, traduzir ou clarear os sentimentos para que ele perceba que eles são considerados, que eles são importantes. Aquelas coisas que a gente sempre faz, a criança cai, machuca e você ralou o joelho, você põe no braço e diz, olha, vamos lá ver o passarinho pela janela. É tão inadequado como eu chegar em casa e reclamar para o meu marido que eu tive um problema na faculdade e ele chegar e dizer, não foi nada, bem, senta aqui, vamos ver a novela.
né? Então, é algo que eu não está sendo considerado o meu sentimento. Então, repetir o que houve, ele conta, você repete, sem censura, sem julgamentos ou críticas, mas expresse a sua opinião a respeito do que houve e dizer, obviamente, usar a escuta ativa e sensível, que significa ajudar a criança a clarear seus próprios pontos de vista. Então, as mudanças de atitudes vão acontecer em função de algumas coisas, né? Quando as coisas andam mal, não é a melhor hora para a pessoa receber lições de moral. Do tipo, eu avisei que não ia acontecer, que não ia dar certo, papapá. Naquele momento a pessoa está triste, está brava, está enlouquecida. Não adianta a gente querer fazer discurso. E a gente muda de atitude em função de uma estratégia que ela é frequentemente mal sucedida na relação com o outro. Isso pode levar com que o sujeito reveja a estratégia dele. Então, essa criança que está fazendo birra no supermercado, se ele perceber que não está fazendo efeito, ele vai mudar de estratégia. Ou então, ao contrário, quando ele percebe que ele usou uma outra estratégia e foi bem sucedido, isso pode fazer com que ele mude a forma de lidar. Ele não, nós também. Nosso cotidiano com os nossos filhos é quase sempre marcados por uma coisa chamada diálogos de manutenção. Então, algo do tipo que está aqui. Já arrumou o seu quarto, já estudou tudo o que precisava, passou desodorante de perfume, precisa cortar essas unhas, vai sair com essa roupa. Quando você tiver sua casa, você muda isso. Não fala de boca cheia, não distrate seu avô. Isso são exemplos de diálogos de manutenção. Então a gente bota tudo no mesmo pacote. Passar desodorante de perfume e respeitar o avô não pode estar no mesmo pacote. Uma coisa é respeito, a outra coisa são questões relacionadas à convivência. Então, as mensagens têm que ser coerentes. A criança e o adolescente têm que perceber a diferença entre o que é importante e o que é por implicância nossa. Outra coisa, reconhecer sentimentos e orientar os comportamentos. Então, essa coisa de dizer, eu estou entendendo que você ficou muito bravo, mas bater nele não resolveu o problema. Ele pode até dizer, resolveu porque eu aliviei, né? Então, orientar, promover e ensinar o que fazer com os sentimentos. Então, você não pode se sentir assim, ou você não pode ficar com raiva do seu amigo, o sentimento é dele. O sentimento é um direito que ele tem. Então, buscar soluções que sejam aceitáveis, que sejam efetivamente justas e respeitosas. Então, essa charge eu gosto muito porque o professor ali está querendo fazer uma avaliação, né, e diz que vai fazer o mesmo exame, o mesmo teste para todo mundo. Então, ele diz, para que a seleção seja mais justa, todos farão o mesmo exame. Por favor, subam naquela árvore. Né? Então, nem sempre as coisas funcionam desse jeito, mas igualdade não significa justiça. Né? Então, nesse primeiro quadro, eles estão com a mesma altura do caixotinho e o grandão, na verdade, está acima da barriga, né? Da cintura, o outro está vendo e o pequeno não. Então, é óbvio que tem que haver uma inversão, uma diferença nesses caixotes para que a gente possa falar em justiça realmente, né? Eu não sei como é que vocês se viram com mais de um filho, porque eu acho muito difícil. Então, os pais são responsáveis pela educação do filho e não pela sua felicidade. Né? Seguir regras e lidar com perdas é muito importante que a gente faça com as crianças. Né? Regras existem, as regras não são negociáveis, outras são sim negociáveis, mas nós temos que aprender a lidar com situações em que a gente diz não e pronto. Então, não gastar tempo e energia tentando evitar o conflito do tipo, vou separar vocês porque vocês não sabem brincar juntos. O que está sendo ensinado para essas crianças? Então, a ausência de conflitos também não quer dizer que está tudo bem. Uma criança excessivamente obediente, uma criança que não faz nada de errado. Eu passei esse final de semana na casa da minha família, de uma prima, e tem um menininho lá que tem 8 anos, que ele, tudo na vida dele é certíssimo. E eu fiquei super preocupada com ele. Eu falei, ele não quebra nada, ele não ousa fazer nada. Ele é para sair de calça comprida e manga, gola fechada e manga comprida, é isso que ele faz, enquanto o outro pequeno sai gritando e esbravejando, que não vai sair daquele jeito. Né? Mas a ausência, então, de conflitos não quer dizer que está tudo bem. Então, para finalizar, lembramos que aprender a ser justo e respeitoso acontece por meio de um processo de reflexão e vivência. Discurso não resolve. Fazer aqueles sermões intermináveis não vai resolver. É preciso, portanto, que possamos dar modelos de resolução. Quem são os adultos da relação? Né?
Então, para continuar a conversa, deixo aí meu e-mail para a gente poder se comunicar, tá bom? Parabenizo a direção do Colégio Integral por essa oportunidade de vocês estabelecerem um projeto de abrir as portas para discutir as questões com as famílias. Eu fui buscar algumas coisas lá dentro do Manuel de Barros, né? O Manuel de Barros, ele traz umas... eu acho que eu me choco quando eu leio, porque ele nos leva para umas situações simples, mas que ao mesmo tempo a gente se perde dentro delas, tamanha a profundidade. Por quê? Porque a gente está naquela relação com aquele outro, que é nosso aluno, que é nosso filho, e a gente não sabe para que lado vai muitas vezes. E aí, ele fala o seguinte: não há nada de mais prestante em nós senão a infância. O mundo começa ali. E eu fiquei pensando... O mundo começa na infância, e é verdade. E eu queria que a gente fizesse uma viagem para a nossa infância. E não na infância da infantilidade que nós vivemos, né? Que muitas vezes essas relações que a gente vai travando, a gente vai percebendo. Na escola, eu estou com uma turma de crianças de 3 anos e meio, que eu falei, nossa, nunca foram tão infantis. Mas não é infantil no lugar de ser infantil, de ser um infante, de ser pertencente à infância, mas de estar naquela infantilidade. E aí, quando a gente começa a observar, a gente vai vendo que isso tem muita relação com as condições que aquela família está vivenciando, essa relação de maternidade, de paternidade e de desenvolvimento da criança na família. Então, eu queria fazer um convite para a gente mergulhar um pouco, buscar um pouco nas nossas memórias essa nossa infância. Porque existe uma possibilidade muito grande da gente replicar na nossa vida adulta aquilo que nós fomos vivenciando na infância. Se, então, a gente partir que o mundo começa na infância, eu queria voltar o olhar para ela. E nesse encontro com a infância, a gente tentar potencializar as sensibilidades que nos desvelam todo o resto. Então, o que acontece? Quando a gente é bebê e começa a dar os primeiros passos, de quem são as mãos que nos apoiaram? Como foi essa relação? E aí a gente começa a viver esses primeiros passos, a viver as primeiras palavras. A gente vai para a escola, a gente começa a desenvolver na escola uma outra relação com as primeiras letras, a gente vai construindo as nossas amizades, a nossa turma, o nosso grupo. A gente começa a dar a mão para o nosso primeiro amor, né? Que a Ana foi lá para a adolescência, né? Caminharmos... E aí nós vamos caminhando para a nossa vida adulta, para essa vida que hoje nós temos. Mas o início está nessa compreensão de infância e nesse lugar de sensibilidade que ela é hoje. Eu fui diretora de toda a faixa etária. Trabalhei com crianças de ensino fundamental 1, 2, EJA, né, Educação de Jovens e Adultos à Noite. E aí eu tinha adultos que voltavam a estudar aos 18 anos, aos 60, aos 50, aos 70, aos 80. E educação infantil. Percorri minha carreira de educadora nesse lugar. E agora, que eu estou quase para aposentar, né, eu estou na educação infantil. E estar na educação infantil tem me feito recorrer à infância como um lugar de conversa com essa vida adulta. E isso tem mobilizado muito o jeito que eu olho para toda a educação. O que acontece? A gente vai se dando conta dos encontros e dos desencontros que nós fomos produzindo. Bom, geramos então esses filhos na barriga, na alma e no coração. E formamos o outro, tanto como educadores como quando pais. E eis o nosso grande desafio, formar o outro.
Então, quando a Ana estava falando das questões, das sanções, de como a gente educa, de como a gente negocia, como é difícil esse cotidiano. Como a responsabilidade de formar esse outro nos tira o sono, não é? E não importa, do 0 aos 40 anos, né, aos 30, que nós paramos nos 30 aí, dos filhos, como isso nos tira o sono, como isso nos deixa numa situação complicada. E aí eu fui buscar uma importante questão, porque eu queria que a gente pensasse nessa relação com o nosso outro. Esse outro que vai receber as nossas sanções, que a gente vai fazer os combinados, que a gente vai falar que tem que pôr blusa de frio, que a gente vai falar que não pode ir de chinelo quando está assim 5 graus em Campinas, né? Porque isso é corriqueiro dentro das escolas acontecer. A gente tem as crianças, pergunta para a mãe, por que ele está sem agasalho hoje? Ele não quis pôr, né? Que essa coisa do que é negociável, do que não é. Bom, e aí o Paulo Freire, ele vai falar, na verdade, da questão do educador. Mas eu quis trazer isso para nós, enquanto esse lugar de quem forma o outro. Esse outro, nosso filho, nosso aluno, o nosso outro, né? Quem forma, se forma. E reforma ao formar. E quem é formado, forma-se e forma ao ser formado. O que acontece? O Paulo Freire vai falar que esse caminho da formação do outro, ele é um caminho duplo. Está aí o lugar que a gente fica pensando na hierarquia de pais e filhos. É claro que o adulto da relação é a gente. Mas nós não podemos fechar os olhos para que esse outro, ele também nos forma pais. Nós não aprendemos a ser pais e mães. E nem educar as crianças também. Quando a gente sai da faculdade, a gente entra numa sala e tem 60 olhos que nos olham. Né? 30 pares de olhinhos. E a gente fala, o que nós fazemos agora? Agora, nesse exato momento. Não é verdade? E a gente vai percebendo que essa relação com esse outro, que é o nosso aluno, que é nosso filho, ele também vai nos formando. Então, quando o bebê chora, para indicar que ele quer mamar, a gente vai pôr no seio e a gente não sabe nem como segura o seio. Não é verdade? Se vai tomar mamadeira, a gente põe assim e fala, será que está na temperatura certa? Como que vai ser? Que posição que eu seguro para não afogar? Aí, de repente, a gente faz assim e aquilo. Então, essa reciprocidade na nossa relação vai nos formando quem nós somos. Então, a relação pais-filhos, educadores e alunos, ela passa pelo lugar de que eu estou formando, mas ao mesmo tempo eu estou sendo formado por esse outro. E independe da idade dele. Independe. Tem uma história que eu vivi, até saiu eu fiz uma pipoquinha lá no GPEC, da diretora da escola que entra completamente desesperada dentro da sala de aula, aquela correria, né? E aí as crianças brincando no ateliê da pintura, pintando, eu olho para a criança e falo assim, nossa, que placa de trânsito linda que você está fazendo. E eu entrei para conversar com a professora, outro assunto, sair correndo, resolver. E aí ele olha perplexo para mim, né? Era uma haste amarela com um círculo redondo na ponta. Uma placa de trânsito. Perfeita. Os olhos arregalados olham para mim e falam assim, isso não é uma placa de trânsito. Eu falei, não, é a minha mãe. E aí,
Eu olhei para aquele menino que me olhava com os olhos arregalados, falei, é mesmo, eu não havia percebido. Mas é que falta, acho que as mãos, você ainda não terminou o desenho. Ele estava pintando, né? Tinha que sair por algum lugar, né? E ele falou, falta. E aí eu fui, conversei com a professora olhou para mim, uma professora frenetiana olhou para mim e falou, vai, leva. Esqueceu a lição número 1, primeiro pergunta, depois afirma, né? Aí eu falei, estou correndo. Ele terminou o desenho, enquanto eu estava na sala, veio, mostrou para mim e falou, essa é a minha mãe. Eu falei, sua mãe é linda. Aí já tinha olho, boca, né, os braços, né? Mas a criança, né, esse outro, quando a gente para observar quem é esse meu outro, uma criança de 4 anos e meio, né? E eu, o adulto da relação, e ela olha para mim e fala, então, primeiro me escuta, depois você fala. Porque eu também eu te escuto. Então, essa é uma questão que a gente vai levando dessa relação do adulto da criança. E aí eu trouxe para vocês um filme, eu trouxe 2 filmes curtinhos para a gente ver. Mas um Caminhando com Tintim. Vocês já viram? Quem já? Poucas pessoas. Mas um filme muito interessante que é da Jennifer Garner, né? E ela é uma mãe e que começou a escrever sobre a sua relação com seu filho, né, que chama Valentim. E a partir dessas escritas, eles começaram, ela e o marido, o pai da criança, começaram a fazer algumas filmagens. E ela fez um filme muito interessante do caminho do Tintim até a casa da vovó. Tá? Tintim, vamos na casa da vovó depois da música? Vamos? Música. Da nossa casa até a casa da avó são 2 quadras. Para mim, calçada, ferragem, mercadinho e chegou. Para Valentim, pedrinhas, árvores, pedras soltas que toda vez tira e coloca, buscar encaixe. 2 ruas atravessadas para dar mão para mamãe. Poças d'água, pisoteia, alegra, refresca. Ai, que água suja, dizem uns. É água de chuva, meu caro. Ai, que delícia, apontam outros. Titi nem liga. Só pisa, pisoteia. Mas no percurso até a casa da avó, há também o que me parece mais valoroso para Tintim. Os 4 encontros, estabelecidos por ele desde o início, que nem sei precisar quando foi. Nesses eu só respeito e acompanho. Só olho e vibro. O primeiro encontro é com seu João, morador de rua e flanelinha daqui da rua, com quem o pequeno sempre conversa. Oi, meu amigo, vai passear? Blá, 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 o pequeno a soltar beijos infinitos e abanar, até não mais enxergar. Quando seu João está dormindo, Tintim passa sussurrando, falando baixinho em respeito ao sono do amigo. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos e que o tempo é senhor de delicadezas, desafios e novidades constantes e intermináveis. No segundo encontro é com o Jorge, guardador de carros do restaurante da esquina, que, baiano como o pai, fica do outro lado da rua e todos os dias atravessa para conversar com Tintim, que o aguarda também diariamente ao vê-lo do outro lado. Dia desses, Jorge elogiou a sandália do pequeno e desde então a primeira atitude é abaixar-se e mostrar as sandálias. Tocas e olha para o amigo, que insiste, que lindas, muito lindas, que linda, vamos ver.
O terceiro encontro é com o homem do mercadinho. Quando tá com seu gato, o encontro é ainda mais vibrante. Carinho, tropeço, atrapalhação. Mas quando não, o simples ver o amigo e jogar-lhe beijos já é suficiente para seguir em frente. Atravessando a rua, os 3 senhores dão um almoxarifado do hospital, que às vezes são 2, às vezes são 4, às vezes é um só. Tintim desvia a rota para vê-los, pega ele no colo, conversa um pouco e pronto, tá feito. Abana em despedida e corre em disparada para frente do portão do prédio da avó. Todos os dias. Cada dia com um olhar atento sobre algo novo no trajeto, mas sempre com seus 4 encontros, a sentir falta quando algum não tá. Valentim tem me ensinado sobre os caminhos, caminhares e destinos, que o chegar não é mais valioso que a andança, que o encontro é precioso e necessário. Então, o que acontece? Ela termina ali o trecho, que ela tem até um texto, tem um blog, o blog dela tem o texto, né? E ele fala o seguinte, ela fala o seguinte, que o chegar não é mais valioso do que a andança para o Tintim. Porque o Tintim vai passando, você vê 4 grandes encontros no caminho. Ele foi organizando essa caminhada que ela respeita, que vai lá naquilo que a Ana estava falando, daquilo que é possível. Eu respeito. E ela respeita porque ela tem a compreensão de que o Tintim, um bebê de 1 ano e meio, que está aprendendo a andar para ir na casa da avó, é um sujeito do lugar dele, é um sujeito da história dele, mesmo sendo bebê. E que essa compreensão mobiliza os encontros do Tintim com o seu João, com o baiano da outra rua, com todo mundo que ele abraça, com o gato, com as pedras, com as flores, com as sementes que ele vai encontrando no caminho. Mas, principalmente, o Tintim consegue ter um encontro com ela. Porque, na verdade, essa relação que ele estabelece é de uma profunda reciprocidade, de uma cumplicidade. E eu trouxe isso para vocês porque eu tenho pensado muito nisso. Eu tenho 2 filhos, um de 28 anos e um de 19. E como que, a partir do momento que essas crianças vão crescendo, vão se tornando independentes, vão se tornando autônomos, vão fazendo os encontros que eles querem na vida, como que a gente, às vezes, pode perder o pé do nosso encontro com eles. E que uma das coisas importantes da nossa vida é pensar que nós precisamos ter esse lugar com essas crianças, com os nossos filhos, com os nossos alunos, com esse nosso outro que também nos forma. Essa distância que às vezes a vida vai possibilitando, ela não pode ser uma distância que impeça esse lugar do encontro. Então ela vai falando assim, esse encontro da caminhada, ele é importante e necessário. Então, às vezes, a criança nos tira do sério. E a gente entra com uma sanção nada a ver com uma questão, que é a questão da escuta, que a Ana também estava falando, da escuta sensível, né? Então, o que acontece? O encontro, o outro, a escuta. E ouvir o outro não é nada fácil, principalmente quando esse outro hierarquicamente está fora do meu campo, não é? Porque entre os adultos somos nós. Depois vem, igual você falava, a irmã número 1, número 2, número 3, número 4, o cachorro, o gato, o ratinho, a barata e a formiga. Né? Essa é a hierarquia. E nós somos educados para que nós conservemos essa hierarquia. Mas qual que é o problema de uma conservação de uma hierarquia? Se ela não for um lugar de escuta,
Porque os filhos reconhecem que nós somos os adultos da relação, eles sabem disso, os alunos também. Mas eu não posso deixar que ser o adulto me impeça de estabelecer um lugar de escuta, porque esse lugar de escuta é o lugar que me dá o encontro. É o lugar onde eu vou estabelecer os combinados. É o lugar onde eu vou aprender com ele. E ele vai aprender comigo. Porque toda essa busca da nossa infância e de tudo aquilo que nós vivemos e de todos os valores que nós achamos que são os ideais para a nossa casa, eles estão presentes no momento em que eu tenho um encontro com o outro. Porque se eu não tiver esse encontro, eu tenho a negação de tudo isso que eu acho importante para a minha vida. Né? Então, eu quero passar para vocês um outro vídeo para a gente pensar numa coisa. E é uma história que tem a ver com o que é importante para mim na relação com esse outro. Eu quero que os meus filhos, que os meus alunos sejam estudiosos, sejam aplicados, tenham valores. Para quê? Para eles fazerem o quê no mundo? E que mundo que eu espero para eles? Nós lutamos tanto, nós trabalhamos tanto, nós passamos tantas horas fora de casa. Os nossos filhos são educados por nós, pelas avós, pelas nossas auxiliares do lar, pelos pais, homens, pelas mães, mulheres. Por tantos outros, nós corremos com tantas coisas. Em quais são os momentos que a gente consegue parar para estabelecer um encontro verdadeiro com esse nosso outro? Que o transforme e que nos transforme. E aí... こんにちは。はい、こんにちは。この村は何という村ですか？名前なんかないよ。わしらはただ村と呼んでいる。よその連中は水車村と言ってるがね。この村の人はみんなここに住んでるんですか？いや、住んでる村は別にある。ここには電気は引いてないんですか？あんなものはいらない。人間は便利なものに弱い。便利なものほどいいものだと思って本当にいいものを捨ててしまう。明かりはどうするんです？ろうそくもあれば種油もある。夜は暗くないですか？暗いのが夜だ。夜まで昼のように明るくては困る。星も見えないような明るい夜なんて嫌だね。田んぼがあるようですが、耕運機や収穫に使うトラクターもないようですね。そんなものはいらん。牛もおるし、馬もおる。燃料には何を使ってるんです？主に焚き火を使う。生きている木を切るのはかわいそうだが、結構枯れる木もあるから、主にそれを焚き火にして使っている。それに木を炭にして使うと、何本かの木が大きな堀ほどの働きをする。そうだ。牛の糞もいい燃料になる。私たちはできるだけ昔のように自然な暮らし方をしたいと思っているんだ。近頃の人間は自分たちも自然の一部だということを忘れている。自然は手の人間なのに、その自然を乱暴にいじくり回し、俺たちはもっといいものができると思っている。特に学者には
頭はいいのかもしれないが、自然の深い心がさっぱりわからないものが多いのに困る。その連中は人間を不幸せにするようなものを一生懸命発明して得意になっている。また困ったことに大多数の人間たちはそのバカな発明を奇跡のように思ってありがたがり、その前にぬかずく。そしてそのために自然が失われ、自分たちも転んでいくことに気がつかない。まず人間に一番大切なのはいい空気やきれいな水、それを作り出す木や草なのに、それは汚され放題、失われ放題。汚された空気や水は人間の心まで汚してしまう。Mas a questão é essa. Para que a gente está educando as crianças? Para qual mundo? Com quais valores? A gente está caminhando tão rapidamente, a tecnologia está nos colocando... Pode ir no próximo, Nana, para mim. Tão rápido. A gente está caminhando tão rápido para tantas coisas, para uma abertura a tudo. E para quê? Para quê? Então, se a gente não parar um pouco, não voltar para esse lugar do que é, a gente está com essa outra criança, com ela que é nosso outro, que ela pode nos formar enquanto nós a formamos também. Essa escuta, essa questão da gente conseguir olhar o mundo, porque naquele vídeo do Tintim, a mãe fala assim, para mim, da minha casa na casa da minha mãe, são 2 quadras, uma grade, e eu atravesso 2 ruas e cheguei. Para o Tintim, não. Por que a gente perde esse lugar de olhar o mundo de outra forma? De olhar os detalhes? De parar para perceber as coisas, como as crianças fazem? Será que se a gente conseguir rememorar nossa infância, a gente consegue olhar para essas crianças com um olhar diferente? Será que a gente consegue compreender o mundo a partir de outro ponto de vista que não o nosso, adultocêntrico, imutável, daqueles que estão construindo esse mundo que está todo destruído? Então, queria só que a gente pensasse nessas coisas hoje, tá bom? E uma coisa que para mim é muito importante e que ficou na minha responsabilidade é tentar chamar a atenção para a questão de que tudo isso tem muito a ver com a ideia de como é que a gente compreende a cultura. E por que cultura está colocada como uma proposição no meio dessa conversa toda, né? Então, uma coisa que é importante lembrar é que quando a gente fala de cultura, a gente não está falando de erudição. A gente não está falando apenas da música clássica, do quanto uma leitura nos nutre. Não estamos falando apenas de algumas formas de expressão tipicamente humana que são mais valorizadas por um do que por outros. Isso também é cultura. Mas, de modo geral, quando a gente fala da cultura e da relevância da cultura para a constituição dessa nossa identidade, desse nosso lugar de pais e de educadores, ou do lugar do educando e do filho, a gente está falando especialmente da produção de sentidos que a humanidade é capaz de fazer. É algo que só seres humanos fazem, né? Então, é cultura tudo aquilo que a gente produz, tudo aquilo que deriva da atividade humana. É cultura a música, é cultura todas as outras formas de arte, mas também os valores que uma sociedade estabelece são pautados na cultura. Então, quando a Ana chega e diz para a gente que a gente tem que olhar com estranhamento para algumas práticas que, de certa maneira, sempre foram naturalizadas
pela nossa vivência de infância, pelo modo como muitas vezes os nossos pais ou alguns educadores conduziam as questões dos conflitos e das sanções disciplinares na nossa infância, é porque culturalmente isso foi tornado legítimo, foi legitimado, foi naturalizado, como eu disse. Faz parte de uma maneira de entender as relações humanas. E quando ela nos provoca a olhar para isso e pensar reflexivamente sobre isso, o que ela está dizendo é: a cultura, ela não é estanque. As relações culturais, elas não estão dadas. Cultura é orgânica, é viva, a gente produz cultura. Na medida em que a gente se relaciona, nós estamos criando novas formas de existência. A gente está pensando em novas maneiras de fazer os espaços da escola, os espaços de família. Então, não é porque as coisas eram assim desde que o mundo é mundo, como diziam os antigos, né, que elas vão continuar sendo dessa maneira. E que quando a gente se coloca nesse papel de educador, na escola ou na família, é muito importante que a gente assuma a necessidade de ouvir todas as partes que estão envolvidas, de entender qual é a realidade, quais são os valores para esse contexto. Né? Então, a partir da fala das duas, uma série de coisas nos orientam para entender melhor qual é uma ação ajustada na contemporaneidade, nos dias de hoje. Não é simplesmente repetir padrões e sair papagaiando coisas que já existiam, porque não necessariamente o que é antigo é bom, mas também não é jogar fora tudo aquilo que a experiência da humanidade já produziu. Cultura também é memória. Cultura também é essa herança histórica da humanidade. Tudo aquilo que os seres humanos já produziram antes da gente existir. E que a gente, por ser humano, consegue aprender e se apropriar disso de uma maneira tão constitutiva que a gente não sabe dizer. Então, a verdade é que a gente não sabe muito bem dizer por que a gente acha que uma criança que é desobediente tem que ficar de castigo. Mas a gente simplesmente acha que essa é uma boa opção. E mesmo quando a gente aprende na faculdade, quem é pedagogo, ou quando a gente se coloca na sala de aula e entende que isso não deve ser feito, ainda assim, nas nossas memórias, essa situação e essa vivência aparece no momento que a gente tem que tomar uma decisão, mesmo que a gente não faça mais isso. Então, bater no filho, bater numa criança, dar uma palmada pedagógica, a gente já sabe que isso não deve ser feito. Mas por que, de certa maneira, a gente às vezes fala: nossa, que vontade que eu tenho de dar umas palmadas. Não dou, mas que tenho vontade, eu tenho. Por que isso acontece? Como mãe, algumas vezes isso já me ocorreu. Eu já tive vontade de dar uns tapas, na boca principalmente, quando falo uma criação que não devia. Porque isso nos constitui. É inegável que essas experiências da humanidade, que a gente nem sabe muito bem nomear, eu nunca apanhei, particularmente dos meus pais. Não só porque eu era uma boa filha, que eu era. A princesinha do papai. Mas também porque na minha casa isso não era um valor. Essa autoridade não era exercida dessa maneira. Mas ainda assim, por que a gente aprende que existe essa relação e essa possibilidade entre pais e filhos? Porque isso é construído historicamente, socialmente, porque na nossa cultura isso em algum momento foi concebido. Então, ter consciência disso é um passo muito importante para que a gente possa começar a questionar o que é importante e não abro mão, o que é um valor para mim, para minha família ou para minha constituição como professor, e o que eu preciso mudar. O que não é porque sempre foi feito assim que vai continuar sendo feito dessa maneira. E esse é essencialmente o princípio que rege as relações humanas. Essa ideia de exercitar, como a Rúbia bem colocou, o olhar, a escuta, as relações. E é a partir disso que a gente consegue construir com o outro, seja esse outro uma criança, que é nosso filho e nosso aluno, ou seja esse outro que é nosso parceiro de trabalho, que é o marido ou a esposa, que é um vizinho. Uma negociação a respeito de como é que a gente vai viver junto. De quais são as regras, quais são os limites que a gente impõe, e a partir disso a gente consegue, de fato, começar a estabelecer uma convivência saudável. Então, a cultura está totalmente envolvida nessa discussão, sem que a gente precise ficar apontando o dedo para ela. Porque quando a gente está falando das relações culturais, a gente está falando de tudo isso que para a gente é valor. A gente está falando de tudo isso que nos constitui enquanto indivíduos, como cada um de nós aqui, como sujeitos, nas nossas singularidades, e ao mesmo tempo que faz com que a gente se reconheça no outro, nas atitudes, que torna o nosso espaço um espaço de convivência coletiva. Então, a cultura, ela também não é só aquilo que está fora da gente. Aquela fonte da qual eu bebo para me sentir mais culto.
né? Aquela informação que eu vou buscar a respeito da humanidade ou das culturas para saber mais. Então, a gente costuma dizer, né, o senso comum diz, uma pessoa muito culta é aquela que sabe várias palavras difíceis, né? Ou então aquela que lê muitos livros, ou que conhece muitas histórias, que já viajou para muitos lugares. Certamente tudo isso é muito importante para o estabelecimento de uma relação rica culturalmente, mas não só. Então, a nossa relação com a cultura não é apenas de fora para dentro, mas também é na maneira como eu me reconheço como indivíduo nessa sociedade. E esse é um processo de elaboração que é pessoal. Eu não gosto de dizer que é interno, porque tem um colega, o professor João Francisco, que ele fala que interno é pulmão, coração, estômago, isso que é interno, né? Porque essas relações, por mais que elas sejam individuais e sejam próprias, elas estão na nossa inteireza, não no interno, no sentido de dentro do nosso corpo, né? Mas elas se manifestam nas nossas ações, no jeito da gente viver. Por isso que mesmo sendo todos aqui indivíduos que vivem na mesma cultura, nesse mesmo momento, como a Ana bem colocou, em que algumas questões são tão evidentes no campo da nossa vida em sociedade, a gente reage de forma diferente. Né? Por que a gente reage diferente? Porque a maneira como a gente recebe, como a gente processa, como a gente organiza e devolve isso para a sociedade é única. E diz respeito não apenas à maneira como mamãe e papai nos ensinam a fazer as coisas. Essa é uma doce ilusão que a gente tem quando a gente se torna pai e mãe. Né? Quem aqui é pai e mãe, geralmente, quando a gente decide ter filhos ou se depara com a ideia e com a notícia de que vai ter filhos, a gente já tem na cabeça que vai ser a mãe ou o pai perfeito. Né? A gente já sabe tudo que vai fazer comigo, pelo menos foi assim. Eu sabia que ia dar tudo certo, que os meus filhos não iam chorar à noite, iam dormir a noite inteira, nunca iam deixar de mamar nem de comer, não fariam birra no supermercado. Vocês acham que foi assim? Claro que não, né? Claro que não. Quando as crianças nascem, a primeira coisa que eles nos ensinam é que a gente não controla tudo. Aliás, que a gente controla bem pouco, né? E que o resto é a gente conhecer, é a gente aprender a se dar bem, a gente descobrir como é que é viver junto. Então, esse é o primeiro ensinamento de uma criança na vida de um adulto. É a total e descarada verdade de que a gente não controla tudo que acontece na nossa casa, nos nossos relacionamentos, na nossa sala de aula. Né? Eu me lembro aqui na escola, há alguns anos atrás, quando a gente decidiu ampliar a oferta de educação infantil para as crianças de 1 ano e meio. Até então a gente trabalhava só com 3 anos, né, Rosana? E a Rô foi para a educação infantil para a turma de 1 ano e meio. E tanto eu quanto a Rô, a gente tem um tempo grande de sala de aula, a gente trabalhou inclusive juntas como professoras. Então, assim, estava muito claro que vai ser super tranquilo. Só vamos ter mais crianças, mais uma turminha. E as primeiras semanas eram um verdadeiro muro de lamentações. A Rô chegava na minha sala, eu não sei o que acontece, eles não se adaptam, eles não param de chorar, eles babam, o nariz escorre, ou eu estou contando uma história, está indo cada um para um lado, eles não estão interessados em mim, e eu não sabia o que fazer também com isso. E aí demorou um tempo para a gente perceber que não havia planejamento que coubesse para a gente se conhecer, para a gente ouvir as crianças e entender o que elas queriam ali. Né? Então, o grande desafio da educação, seja da educação na escola ou da educação na família, é a gente entender que nenhum processo de relacionamento que se constrói a partir da igualdade, a partir dos valores, acontece com pré-definições. Eu posso ter uma série de princípios dos quais eu não abro mão e que são, para mim, inegociáveis. Isso é importante que a gente tenha. É saudável estabelecer esses limites. Mas se a gente não se abre para conhecer o outro, entender do que a gente é capaz de fazer junto, a relação não flui. Né? Então, quando a gente enrijece muito como pai e mãe e acha que quem manda aqui sou eu e minha casa, minhas regras, quando você tiver 18 anos, você vai lá, você sai de casa, vai ter seu canto e fazer do seu jeito, obviamente que essa relação não vai ser saudável. Não tem como se construir nada a partir de uma relação que é unilateral. Da mesma forma na escola. Quando eu acho que eu, professora, que tem que dar as regras, tem que dizer como é que as coisas funcionam aqui, que a minha aula é dessa maneira, e não passo a olhar o que o gesto do outro me diz, o que o desinteresse do meu aluno de 1 ano e meio na minha história magnífica, que eu preparei por tanto tempo, o que isso me diz, né?
E quase nunca quer dizer que a sua história é ruim ou que a sua preparação que não foi boa, simplesmente que existem outros estímulos, existem outras coisas pelas quais eles se interessam. Se a gente não olha para isso, a gente geralmente vai empobrecendo essas relações. E a gente passa a não olhar mais com profundidade para os outros e a manter relações que são superficiais, né? Que não passam daquela casca, daquela máscara, daquela superfície. A gente cumpre um papel combinado, o outro também, e ninguém se altera, ninguém se permite tocar. A gente não sai do nosso lugar de conforto, né? Então, é o famoso, você finge que ensina, eu finjo que eu aprendo, você finge que você manda, eu finjo que eu obedeço. Quando a Ana diz, a gente se trancava no quarto e cascava, a pancadaria comia solta e minha mãe não sabia, que contrato que está velado ali, né? Mãe, você finge que você manda e a gente finge que a gente obedece, mas a gente não obedece. Porque isso não foi negociado, isso não foi conversado. E a partir disso tudo, o que eu acho que é muito importante a gente entender é que educação e convivência são valores. Na maneira como a gente concebe a cultura como constitutiva dos sujeitos aqui na nossa escola, aqui nesse espaço, educação e conhecimento são valores inegociáveis. Então, na relação familiar, tem outros valores que também podem ser inegociáveis e que devem ser. Por exemplo, da convivência. Por exemplo, de estar junto, de fazer coisas juntos, de viver a vida coletivamente. E é a partir desses valores que a gente tem que centrar as nossas ações. Eu costumo dizer para as professoras com as quais eu trabalho, nos lugares que eu passo, que a gente pode se dar ao luxo de ter uma série de incertezas na vida, né? A gente não precisa saber tudo, é muito duro a gente querer controlar tudo e achar que sabe tudo. É libertador quando a gente assume que a gente não precisa saber tudo. Mas algumas coisas a gente tem que ter convicção, porque são elas que orientam todas as outras decisões da nossa vida. A Ana Aragão costuma dizer que isso se orienta pelos nossos sistemas teóricos, né? E é um pouco isso, a gente tem que ter algumas convicções que a partir delas a gente consegue pensar o mundo. Se eu tenho uma convicção que educação é um valor e que eu não abro mão de uma formação completa, sólida e que de fato torne o meu aluno ou o meu filho um indivíduo mais crítico, mais autônomo e principalmente que tenha uma relação empática com o mundo, que seja capaz de se colocar no lugar do outro, que seja sensível, se eu de fato tenho isso como valor, no momento que ele faz a birra e se joga no chão, eu consigo perceber que eu posso não saber o que fazer com birra, mas eu posso saber o que eu sou capaz de negociar e o que é inegociável. O que é inegociável é eu dizer para o meu filho, quem manda aqui sou eu, e pegar ele e não conversar a respeito disso. Por quê? Porque se existe um valor que para mim é muito importante, que é o da capacidade de se colocar no lugar do outro, ensinar meu filho a sentir a dor do outro, eu tenho que ser a primeira pessoa a fazer isso. Eu tenho que ser capaz de me abaixar e dizer, eu entendo que você está frustrado. Eu entendo que é muito difícil para você ficar sem a jujuba. Mas hoje nós não vamos comprar, você precisa saber esperar. Né? Na escola, essa negociação é feita diariamente. A Ana tem uma pesquisa que ela costuma citar, que diz que os professores tomam cerca de 200 microdecisões por aula. Só 200 pequenas decisões. E isso quer dizer o quê? Que a tensão e essa negociação acontece 200 vezes por hora aula. Num período, não é por hora aula. Eu exagerei um pouco, desculpe. Ainda assim é bastante. Por quê? Porque é muito importante que a gente consiga exercitar esse lugar de se colocar, né? Que é o lugar do outro. Que a gente consiga viver a partir dessa outra perspectiva. Porque não há coisa mais importante nesse modo da gente entender a educação do que entendê-la como uma apropriação de cultura. E aí, quando a Rúbia diz para a gente assim, que existe uma cultura que é própria da infância, que existe um jeito de olhar o mundo que é o jeito da criança, e que isso é cultura, que existe uma linguagem própria das crianças, uma importância do brincar, uma importância e uma leveza nas relações que as crianças são capazes de ter e que a gente não. Quando a Jennifer diz, o Tintim me ensina a olhar para o caminho, o Tintim me ensina que a jornada não é mais importante do que a chegada, ela está dizendo o seguinte, as culturas, a maneira da criança se relacionar e a maneira da gente se relacionar é que propicia a aprendizagem.
É a partir do jeito que a gente olha para o mundo, das relações que a gente estabelece, que a gente aprende. Se a gente não está aberto a isso, se a gente não está o tempo todo buscando essas relações, a gente aprende muito pouco. A ampliação da nossa consciência do mundo, da nossa consciência do nosso papel no mundo, do que a gente é capaz de fazer, para onde a gente é capaz de ir, é muito mais limitada. Então, é por isso que, lógico, é muito importante que a gente conheça outros lugares, outras formas de olhar para a realidade. Né? Quando a Rúbia faz a escolha por trazer um filme japonês, algo que, num primeiro momento, quem não está habituado a ver filmes que não são hollywoodianos, gera um estranhamento. Né? A começar pela língua falada. No fim, foi bom a gente ter colocado essa versão, Rúbia. O que esse estranhamento me diz? Esse estranhamento, em primeiro lugar, denuncia que a gente não sabe tudo. Que existem outras formas de entender o mundo que não são as nossas. E isso está lá longe no Japão, mas também está dentro da nossa casa, nos nossos filhos. Porque eles são produtores de cultura e de uma cultura outra, que não é a nossa. Né? Então, quando a gente olha para isso e a gente percebe claramente esse estranhamento, a gente também tem que entender que a gente tem que se abrir para ouvir. A gente tem que se abrir para, como disse a Rúbia, perguntar primeiro e ouvir depois, e falar depois. Entender depois o que está acontecendo. Né? Se a gente tiver essa disponibilidade de perguntar primeiro e falar depois, a gente vai entender que esse exercício de escuta, ele se assemelha também à ideia de um silêncio que também aprende e também ensina. Né? Que não é só falar com os nossos filhos ou com os nossos alunos, dar as famosas lições de moral, que ensina, mas que calar ensina, que ensiná-los o tempo da escuta, de escutar o outro, vai muito além de saber dizer por favor, obrigado, com licença, mas de escutar o que as pessoas têm a dizer. Isso tudo culmina numa educação que a gente costuma chamar de educação das sensibilidades. É uma educação estética. E aí a gente fecha um ciclo muito importante nessa compreensão toda, que é, quando a gente se nutre da cultura, essa cultura da qual a gente fala que não é a erudita, mas são as formas de fazer de diferentes lugares na humanidade, isso propicia um aprendizado importante, melhora a maneira como a gente se relaciona com as pessoas, nos torna mais sensíveis e necessariamente produtores de cultura. E a cada vez que essa roda gira, a humanidade agradece e amplia a sua compreensão de ser, das maneiras de ser, produz novos saberes e avança. Né? E aí, para terminar toda essa conversa, eu queria lembrar uma maneira de olhar para isso, que é trazida pelo George Snyders, que foi um pesquisador norte-americano que trabalhou bastante em parceria também com o Paulo Freire. O Snyders, ele lembra a gente da importância da alegria pelo aprendizado. Ele diz que não há alegria maior que a alegria de escola. Mas não no sentido da alegria que as crianças pequenininhas às vezes têm de ir para a escola. Né? Muitas vezes as crianças têm alegria em ir para a escola porque vão encontrar os amigos. Agora, então, qual é a alegria de escola nesse momento, se a gente fosse pensar nesse sentido senso comum? Trocar a figurinha da Copa. Né? Eles vão para a escola com seus bolinhos de figurinha para trocar as figurinhas da Copa. Porque vai ter intervalo. E o Snyders diz que isso é triste. É triste que a alegria da escola seja a alegria do encontro com o outro e não a alegria pelo conhecimento. A alegria por superar aquele conhecimento que já existe no mundo e pela produção de novos saberes. Isso diz respeito a uma produção de saberes no campo da tecnologia, da ciência, no campo da filosofia, da literatura e principalmente dos fazeres humanos. Ampliar e continuar fazendo com que a roda da vida gire. Né? Com que a sociedade mude. Porque a única coisa que assegura a prosperidade da humanidade é que a gente continue sendo indivíduos que pensam e que produzem cultura. Então, nesse sentido, tudo isso que as meninas colocaram é muito importante para a gente entender como é que a gente não pode parar de conhecer, de se interessar por outras culturas, por outras maneiras de olhar para o mundo e nunca parar de ouvir e de olhar para aquilo que as crianças e adolescentes têm para nos dizer. Né? Se tem uma grande lição de estudo que a gente está falando aqui hoje, eu acho que é essa. Né? Exercitar cada vez mais o olhar sensível e a escuta sensível para aquilo que os nossos alunos e filhos têm a nos dizer.
Agradeço a presença de todos, agradeço especialmente a contribuição da Rúbia e da Ana. É sempre muito, muito bom estar com vocês e poder conversar a respeito de coisas tão importantes. Teremos ainda neste semestre, no mês de maio, o segundo encontro da Escola de Pais. Vocês todos receberão a comunicação oportunamente. E o tema é o desenvolvimento de competências socioemocionais, que é algo que está bastante em discussão por conta da nova base curricular nacional. E é uma extensão da conversa de hoje, uma vez que a gente volta a falar sobre a questão da convivência e dos valores e da ética. Mas aí a partir de uma perspectiva mesmo, entendendo o que é que a gente chama de competências socioemocionais e como é que isso se desenvolve em cada etapa da vida. A gente agradece não só a atenção, mas a participação, a confiança no trabalho que temos desenvolvido no Integral Cultural. Boa noite a todos, até mais.